Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, estamos começando ao vivo para todo o Brasil, com grande alegria, que a gente se encontra toda terça-feira nesse horário. Nesse programa que a gente já está acostumado, você que assiste sempre a programação da Rede Século XXI está acostumado conosco nesse horário, porque é o horário de falar sobre catequese, história da igreja. E hoje, é claro, um dia especial, um dia santo de guarda, dia da Imaculada Conceição. Vamos falar sobre esse tema, vamos entender um pouco o que é o dogma da Imaculada Conceição, esse dogma mariano, um dos 4 dogmas marianos. Será assunto do programa de hoje, mas tem um outro assunto no programa de hoje, já que então teremos 2 temas no programa de hoje, pois hoje também é o dia da abertura do Ano Santo da Misericórdia, um ano extraordinário, jubileu extraordinário da Misericórdia. Vamos entender tudo o que isso significa, o que é esse Ano Santo e também sobre a Imaculada Conceição. Vamos falar tudo isso com o nosso querido Padre Guido, que eu já dou boa noite. Padre Guido, boa noite. Boa noite, Érico. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Com grande alegria estamos chegando mais uma vez nas vossas casas, com aquele entusiasmo, com aquele renovado fervor, como dizia o saudoso Papa e Santo João Paulo II, transmitindo, digamos assim, a alegria da Igreja com estes grandes eventos, a Imaculada Conceição e hoje a abertura do jubileu, do ano do Jubileu da Misericórdia. Estou chegando da capital, Brasília. O senhor estava em Brasília nos últimos dias, né? Exato, passei uma bela semana juntamente com os nossos jovens noviços que se preparam daqui a poucas semanas para fazer a sua primeira profissão religiosa na nossa congregação dos padres organizacionistas. E quero dar um alô para eles, não sei se conseguimos colocar as imagens. Acho que a gente tem uma foto aí, Bruno, para mostrar. Nós temos uma foto para mostrar do nosso... Olha, vamos ver. Tá Olha aqui, tá os nossos jovens, né? O Crispim, que é do Paraguai, à esquerda, o Rodrigo, que está no centro, que é da Argentina, e o Janilton, que é do Brasil. Olha, desejamos a eles, tem mais uma bela foto, ele vai colocar agora, né? Só tem essa mesmo, ele está dizendo que a gente só tem essa aqui. Certo, desejamos santa perseverança e aproveitando para agradecer aos familiares dele da Argentina e do Paraguai, que estão também em sintonia conosco com as imagens do nosso programa. Quer dizer que o senhor passou um ano trabalhando com a comunidade a qual o senhor pertence, que é o que a gente sempre diz, dos padres rogacionistas. Estava trabalhando na formação dos jovens. Sim, exato, né? Procurei dar um perfil da santidade do nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, e, digamos assim, é um estudo cada vez mais profundo, porque os fundadores marcam o caminho através de um carisma que leva os filhos espirituais deles, né, religiosos, religiosas, rumo à santidade. E por isso vamos desejar santa perseverança para os nossos jovens. Bacana. O senhor chegou hoje de Brasília. Eu amanhã estou indo para Brasília, quase que a gente se encontra lá. A gente veio se encontrar aqui no programa Eclésia. A gente está aqui em Valinhos, região de Campinas, interior de São Paulo, para fazer o programa Eclésia com muita alegria, aqui direto dos estúdios da TV Século XXI. Padre Guido, vamos que a gente tem muito assunto hoje. Vamos trocar uma ideia logo lá de começo para a gente entender o que é esse Ano Santo da Misericórdia, Ano Extraordinário da Misericórdia. Já, daqui a pouquinho, a gente exibe uma matéria mostrando o resumo de como foi a celebração hoje pela manhã, que o Papa Francisco presidiu lá em Roma, e onde ele abriu, né, definitivamente o ano, também no ato simbólico de abrir a porta da Divina Misericórdia, a porta do jubilar, aliás, nesse ano extraordinário. Vamos começar a entender tudo isso. Esta porta chama-se a Porta Santa. A Porta Santa, isso mesmo. Exato. Vamos lá entender, Padre Guido. Primeiro de tudo, explica para a gente o que está acontecendo na igreja nesses dias. Exato. Olha, está acontecendo uma iniciativa específica, especial, do nosso grande Papa Francisco. Ele acha, e com toda razão, que chegou o momento de experimentar mais de perto o valor da misericórdia de Deus. Este ano de jubileu não é um ano comum, também como jubileu. Jubileu é uma palavra que vem do hebraico jobel, que significa uma trombeta, era tirada, digamos assim, dos chifres dos animais, né? E que produzia um som. Né? E através deste som se marcava o comportamento, digamos assim, de um povo, porque a cada 50 anos acontecia o ano jubilar, isto é,
quem era proprietário de terrenos deixava o terreno descansar. Não semeava nada, não colhia nada. Quem tinha árvores frutíferas deixava também que todos pudessem também aproveitar. Os escravos eram libertados. As pessoas que estavam com dívidas, também a dívida era perdoada. Mas onde se encontra tudo isso? No livro que nós já estudamos alguns programas atrás. Poucas semanas atrás. O livro do Levítico, exatamente no capítulo 27, onde inclusive se fala até do dízimo, de como oferecer a 10ª parte para Deus, etc. Então, essa questão do jubileu, de ter um ano destacado dos outros, naquela época de 50 a cada 50 anos, a gente pode conhecer bem lá no livro do Levítico. Recentemente, como o Padre Guido disse, a gente fez um programa, dedicamos um programa sobre o estudo do livro do Levítico. Está disponível no site da TV Século XXI, no portal da rs21.com.br, onde está a página do programa Eclésia. A gente sempre divulga esse portal aqui, então você que não assistiu o programa, acessa lá e assiste esse programa do livro de Levítico. Agora, Padre Guido, na nossa cultura, na Igreja Católica, não é a cada 50 anos que acontece um ano de jubileu, né? É a cada 25 anos. E a iniciativa foi de um grande Papa, Bonifácio VIII, a partir do ano 1300. A cada 25 anos celebra-se um ano de jubileu, com a possibilidade de lucrar e ganhar a indulgência plenária. Então quem criou isso foi o Papa Bonifácio VIII. Oitavo, exato. A partir do ano 1300, bem antigo, 1300, hein, Padre Guido? sim, sim. Olha, e este aqui que nós estamos celebrando não entra na categoria dos 25 anos, porque daqui a 10 anos teremos novamente um ano santo de jubileu, né? Quer dizer que a cada 25 anos, sim, faça chuva, faça sol, teremos sim, um ano, um jubilar, perfeito, né? Perfeito. O último foi no ano 2000. Ainda na época do Papa João Paulo II. Exato. O próximo será no 2025. A gente tem uma foto, eu acho, aqui na época do último ano jubilar com João Paulo II, na abertura da Porta Santa. Põe pra gente aí, Bruno, pra gente ver. Tá aí, olha, então, olha, na época, o saudoso Papa, hoje santo, São João Paulo II, abrindo a Porta Santa no ano 2000, que foi a última vez que essa porta foi aberta. Exato. Né? Ela só seria aberta no ano 2025. Só seria não, ela será aberta no ano 2025. Mas o Papa Francisco resolveu chamar toda a igreja para viver esse ano desse jubileu extraordinário. Extraordinário, porque o Papa que acha que chegou o momento de experimentar o valor da misericórdia de Deus, né? Inclusive, o Papa escreveu um documento que chama-se de Bula, né? E Misericordiae Vultus, isto é, o rosto da misericórdia. Certo. É dele mesmo que, com 2 palavras simples, define, digamos, o que é que ele pretende fazer. O que é a misericórdia? Olha que palavras bonitas. É o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar dos nossos limites. Bonito. Por isso, durante todo este ano especial, o Papa deseja e faz questão que isso aconteça, que todos experimentem o valor de ser acolhidos pela misericórdia divina, a tal ponto que, por tão grave que seja o pecado do homem, o homem mesmo possa descobrir que o pecado será sempre inferior à misericórdia. Bom, a gente vai falar certinho, Padre Guido, durante o programa, como que a gente pode vivenciar bem esse ano da misericórdia, esse ano extraordinário, jubileu extraordinário da misericórdia, como isso pode ser vivido em cada diocese, né, do mundo todo. Mas antes da gente entrar nesses pormenores, vamos fazer o seguinte, vamos assistir uma matéria que nós exibimos aqui hoje pela manhã com a nossa equipe de jornalismo aqui da Rede Século XXI. A gente vai repetir agora essa matéria para todo mundo, para que a gente veja o resumo de como foi essa celebração hoje, que é festa da Imaculada Conceição. Aliás, não é só isso, tem uma outra data importante na igreja também, né, hoje, Padre Guido? Exato. Hoje, dia 8 de dezembro, faz exatamente 50 anos do encerramento do grande Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, hoje que nós comemoramos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, dia da Imaculada Conceição,
o Papa Francisco escolheu esse dia para iniciar o ano extraordinário, jubileu extraordinário da Misericórdia. Vamos assistir a matéria e ver como foi tudo isso hoje de manhã. Nesta manhã de terça-feira, cerca de 50 mil fiéis acompanharam a missa de solenidade da Imaculada Conceição e do início do Ano Santo da Misericórdia, realizada na Praça São Pedro. Na homilia que antecedeu a abertura da Porta Santa, o pontífice falou sobre a solenidade do dia. A festa da Imaculada Conceição exprime a grandeza do amor divino. Deus não é apenas aquele que perdoa o pecado, mas em Maria chega até a evitar a culpa original, que todo homem traz consigo ao entrar neste mundo. É o amor de Deus que evita, antecipa e salva. Prosseguindo a homilia, Papa Francisco ressaltou a importância do ano extraordinário. Entrar por aquela porta significa descobrir a profundidade da misericórdia do Pai, que a todos acolhe e vai pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele que nos procura, que vem ao nosso encontro. Neste ano, deveremos crescer na convicção da misericórdia. Após a comunhão, teve início a abertura da Porta Santa, na entrada da Basílica de São Pedro. O pontífice fez a oração e recitou a seguinte fórmula. Preghiamo. Oh Dio. Esta é a porta do Senhor. Abre-me as portas da justiça. Por tua grande misericórdia, entrarei em tua casa, Senhor. Donaci di vivere un anno di grazia, tempo propizio per amare te e i fratelli. Em silêncio, o Santo Padre subiu os degraus, abriu a Porta Santa e se deteve em silêncio em sua entrada. Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, se dirigiu ao altar da confissão, seguido pelos concelebrantes, representantes religiosos e fiéis leigos. E ali, depois de uma oração, o Papa concedeu a todos a bênção apostólica. Está aí a belíssima matéria, resumindo tudo que aconteceu hoje pela manhã. Muito obrigado à nossa equipe de jornalismo aqui da Rede Século XXI, que preparou esse VT para a gente. Nós temos uma imagem, inclusive, de um daqueles encontros históricos, né, que tem acontecido de vez em quando nesses últimos tempos. Está aí, ó, do nosso querido Papa Francisco encontrando o Papa Emérito Bento XVI. Hoje foi mais um dia que eles se encontraram. Portanto, o Papa Emérito Bento XVI, né, o nosso querido Papa Emérito, esteve presente hoje na abertura da Porta Santa, se encontrou mais uma vez com o Papa Francisco, naquelas imagens que a gente já está se acostumando, né, Padre Guido? Exato. A gente já está acostumando a ver. Antes a gente não estava acostumado com isso, a nossa geração está se acostumando a ver dois papas se encontrando, né? É uma novidade absoluta na história da Igreja. Não seria o único caso, Sim. Porque tivemos mais alguns papas que deixaram o pontificado e voltaram, inclusive, para os seus conventos como humildes religiosos. Papa Bento XVI permanece sempre ao lado do Vaticano na sua vida de contemplação, de estudo e de muita oração. Mora dentro de uma casa de religiosas, de vida contemplativa, e com certeza, além destas imagens que nós vemos, ele se encontra frequentemente, até de uma maneira, digamos assim, mais indiscreta, com o Padre Francisco, e os dois caminham juntos. O próprio Papa Francisco já declarou algumas vezes, né, que conta mesmo assim com o auxílio, a escuta dele, que é experiente, que é o Papa Bento XVI, e disse assim, claro que eu contaria como se estivesse tendo, ele usou a seguinte expressão, como se tivéssemos um vovô muito sábio em casa, da qual a gente pergunta mesmo os conselhos. Né? Exato. Ele, que representa os amigos, não esqueçamos que anos atrás, o saudoso, grande e hoje santo Papa João Paulo II, que veio até 4 vezes no Brasil, conseguiu dar a volta no mundo como verdadeiro pastor, porque lá em Roma permanecia o então cardeal Joseph Ratzinger, depois o Papa Bento XVI. Por isso é um Papa emérito que acompanha dia por dia tudo o que acontece dentro da Igreja, dando a sua
colaboração, o seu sempre parecer positivo e vivendo humildemente no silêncio da contemplação. Muito bem, então a gente viu as imagens de como foi a celebração pela manhã. Existe uma porta, chamada de Porta Santa, que fica na Basílica de São Pedro. Sim. Explica pra gente, Padre Guido, qual é o sentido? Por que passa pela porta? O que isso significa? Qual é esse símbolo? Certo. Esta porta é chamada de Santa. Até poucas dezenas de anos atrás, na verdade, não existia como porta, mas em lugar de ter, né, para abrir e fechar, era tudo de tijolo, né, tudo bem fechado, né, e o Papa, ao invés de abrir a porta, dava uma martelada. Acho que a gente tem uma imagem, inclusive mesmo? uma foto, do Papa Pio XII com esse martelo. Exato. Né? Essa é a porta. Primeiro está mostrando a porta. Não tinha. Não era uma porta de madeira, era uma porta, como o senhor disse, ali, tijolo, cimento, certinho, né? E o Papa dava a primeira martelada, digamos assim, depois os pedreiros continuavam no trabalho, né? Tá aí, ó, uma imagem do Papa Pio XII, com o martelo na mão, dando essa primeira martelada que o senhor estava dizendo. Sim. É como se fosse simbolicamente a primeira martelada que quebraria o muro. E devia quebrar. Certo. E logo em seguida os pedreiros estavam dizendo, terminavam a obra. A porta, digamos assim, ficava aberta o ano inteiro. Certo. No último, na hora de encerrar o ano santo, o Papa assistia ao trabalho dos pedreiros, que colocavam tijolo em cima de tijolo, não tinha coisa de porta de madeira, certo. E, digamos assim, o último reboque era do Papa também. Então, tanto para abrir, para derrubar, quanto para reconstruir depois, o Papa estava presente. Exato. E vou dizer um pormenor, que esta Porta Santa permanece sempre fechada nos 25 anos. Certo. É aberta somente no Ano Santo. Aí fica aberto o ano todo? Sim, o ano todo. Agora, eu lembro quando era novo, que tinha estudado lá em Roma, que frequentemente nós visitávamos a Basílica de São Pedro e dava uma impressão, digamos assim, uma admiração diferente, porque era só de cimento, não tinha porta de madeira, né? E aquela é a Porta Santa que é aberta somente em ocasião do Ano Santo. Agora, prezados amigos, como o Papa abriu esta manhã a Porta Santa, inaugurando oficialmente o ano extraordinário do Jubileu da Misericórdia, a partir de domingo próximo, todos os bispos do mundo inteiro farão a mesma coisa do Papa. Nas catedrais das dioceses será aberta a Porta Santa. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, Padre Guido, a gente vai para o intervalo já já, eu queria que o senhor explicasse certinho, então, como que nas dioceses isso vai acontecer, né? Se é possível, todo mundo que está nos assistindo, por exemplo, se você não vai a Roma durante esse ano, é possível ou não participar da mesma maneira como se tivesse ido a Roma? O Padre Guido vai explicar tudo isso para a gente, tá? Certo. Agora, antes da gente ir para o intervalo, só queria dar um recadinho, que no portal da Rede Século XXI, nosso portal aqui da Rede Século XXI, nós temos uma página exclusiva dedicada ao Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Já está no seu vídeo o endereço, inclusive está aí na tela o site. Ó. É só você acessar rs21.com.br/Jubileu da Misericórdia. Nessa página tem todas as informações que você precisa saber sobre esse assunto. Tem inclusive, o Padre Guido falou agora há pouco, da bula papal, né, que é o documento oficial que o Papa Francisco escreveu, conclamando o ano extraordinário da misericórdia. Então, nessa página do portal da Rede Século XXI, lembrando que o endereço está aí na tela, ó, rs21.com.br/Jubileu da Misericórdia, tem tudo isso, né? Então, você fica por dentro desses documentos da bula papal, você tem informações sobre esse assunto, você tem imagens, né, da abertura da porta, você tem tudo que você precisa saber. Então, se você quiser, após o programa, conhecer um pouco mais, visite, divulga essa página do portal da Rede Século XXI. Eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? A gente vai para um primeiro intervalo, já já a gente volta falando sobre ainda o ano extraordinário Jubileu da Misericórdia e também ainda no programa de hoje vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Maria, o que isso significa, tá certo? Sai daí, a gente volta já.